Hoje a gente vai falar sobre um caminho especial, um caminho para a felicidade nas organizações. A gente vai falar sobre espiritualidade. E para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada muito especial, Stella Schreiner. Ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, é consteladora também, e ela veio compartilhar um pouquinho aqui no Caminhos da Felicidade, esse conhecimento, que é um conhecimento tão importante. Stella, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho. A gente estava conversando antes, a gente só tem 8 minutos, ou seja, isso tem um assunto assim muito extenso. Até dando a dica para os ouvintes, para quem está acompanhando a gente, quem quiser mais informações, porque é um assunto super bacana, pode entrar no LinkedIn da Estela, ali você consegue um pouquinho mais de informação sobre o tema. Estela, seja muito bem-vinda. Conta para gente, fala um pouquinho do que é essa constelação, desse universo das forças pessoais, da espiritualidade, como que isso nos ajuda, contribui para trilhar esse caminho para a felicidade nas organizações. Boa tarde, Flávia. Agradeço imensamente o convite de estar aqui, é um prazer enorme. Te admiro muito, admiro o seu canal e poder falar, né, de forças pessoais, constelação, espiritualidade é algo muito relevante. Hoje a gente vive, né, uma situação assim muito desafiadora no universo profissional, no universo das organizações, né? A gente tem ouvido essa questão da demissão silenciosa, né, o desengajamento. Assim, o Gallup faz pesquisas e traz altos índices de desengajamento, as pessoas trabalhando infelizes, né, sem envolvimento. Então, 21% da população mundial hoje trabalha de uma forma engajada, né, que é ter envolvimento e ter energia, disposição para trabalhar, vontade para o trabalho. Ao mesmo tempo, o Gallup também fala para a gente de pesquisas que falam como as pessoas estão vendo a vida. Então, só 33% das pessoas acreditam que tem uma vida próspera e 58% das pessoas acreditam que sofrem, que lutam nessa vida, que estão lutando. Então, quando a gente fala de psicologia positiva, de constelações, né, das forças pessoais, são abordagens que tentam trazer uma nova forma, uma nova abordagem para a vida, né? A gente ouve muito nas empresas falar de talentos, retenção de talentos, a fuga de talentos, né, desenvolver talentos, e esse é um tema, assim, que ainda é um pouco, ele não é muito tangível. Então, assim, o que que é talento, né? O que que são essas forças que a gente tem? Não é algo, assim, magnífico, que só é para alguns, ou um dom especial. Forças todos nós temos, né? Isso é ciência. Então, tanto o Instituto Gallup quanto o Instituto VIA, eles fazem pesquisas e comprovam, né, que todas as pessoas têm traços e esses traços favorecem que comportamentos aconteçam e são comportamentos que são denominados forças, forças pessoais, que quando a gente coloca junto com os nossos conhecimentos, com as nossas habilidades no trabalho, no dia a dia, a gente tem a possibilidade de se tornar um profissional melhor. E não é só isso. A gente, quando trabalha alinhado com quem a gente é, né, os talentos são aquelas forças que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, a gente nasce numa família, né? E falando um pouquinho de constelação, a gente vem numa família que tem uma história, que tem vários acontecimentos, né? A gente, às vezes, né, nas constelações, quem conhece e procura constelação, geralmente é por um problema, uma queixa. Mas a gente também recebe as forças da nossa família, né? Então, a gente às vezes fala assim, tem ó, essa criança, ela é muito parecida com um avô, com um bisavô, é a cara da avó, nossa, como ela é criativa, cuidadosa, generosa, ou nossa, como ela é honesta e corajosa, né? Valente, destemida. Então, a gente herda forças dos nossos ancestrais, né? Isso é o que as constelações trazem, por meio de algumas práticas, a gente consegue até acessar de onde vem, né? Conhecer. Agora, o Gallup e o Instituto Via, eles têm uma outra abordagem e eles mostram que a gente desenvolve forças ao longo da vida. Então, em todos os espaços que a gente convive, na escola, na família, a gente vai sendo lapidado e vai ganhando essas forças, né? E aí, esses dois institutos que eu comentei, eles fizeram um mapeamento e a gente consegue acessar quais são essas forças por meio de assessment. E aí tem a possibilidade, então, de se reconhecer naquilo que a gente é bom e poder associar isso ao nosso profissional. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né?
Vou falar do meu dentista, que é um profissional excelente aqui, né? Estou falando de São Paulo, ele é muito bom. Então, se eu fosse chutar as forças dele, ele não fez esse acesso, mas eu diria que ele tem carisma, porque ele é uma pessoa que a gente chega no consultório, parece que é amigo dele há muito tempo, ele acolhe, fala, ele tem excelência, então tudo que ele faz é perfeito, né? Tem uma perfeição, ele toca aquilo, vira, ele tem esse perfeccionismo que na profissão dele é super importante, né? Ele tem disciplina, né? Eu acho que porque a gente vê assim, horário é super pontual, né? Os procedimentos de biossegurança são muito bem feitos. Então, é uma pessoa assim que provavelmente tem talentos que levam ele para assim, para uma atuação muito diferenciada. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, se a gente conhece as nossas forças e associa com conhecimentos, com as nossas habilidades, a gente tem condições de se tornar um profissional, né? E aí, assim, conectando com as constelações, né? A gente tem forças, então, que a gente herda dos nossos ancestrais, a gente tem as forças que no convívio a gente desenvolve, e a gente, inclusive, assim, no convívio com a família, né? Então, a família que participou ali também vai passando essas forças, né? São esses valores que a gente tem ao longo da vida e coloca em ação e nos torna diferenciado. Então, só que às vezes a gente não utiliza as forças ou nem conhece, né? E aí a gente recebe um feedback, né? A gente não é considerado um talento nas empresas, ou a gente não se avalia, né, como uma pessoa que tem algo positivo, e pelo contrário, se critica, comete um erro, se coloca numa posição assim de se autodepreciar, ou recebe um feedback e a autoestima é destruída. Então, quando a gente conhece as nossas forças, a gente consegue reconhecer no feedback o que é verdadeiro, o que conecta com a gente, porque a gente tem que ter autenticidade no nosso trabalho, e falando com felicidade, né? A gente só consegue ser feliz, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, se a gente for quem a gente é, e não tentar ser uma outra pessoa. Então, se eu sou um profissional, né, da área administrativa contábil, eu adoro fazer isso, e recebo feedback o tempo todo que eu sou ruim na comunicação, que eu tenho que desenvolver articulação política, ou que eu tenho que desenvolver outras competências de relacionamento, e eu fico só focando nisso e eu não invisto meu tempo no que é positivo, talvez eu não vá ser um profissional diferenciado, porque na medida que eu desenvolver aquilo que eu tenho de bom, eu consigo, então, ir para um caminho de ser diferenciado. E aí, desempenho é só um dos benefícios que a gente tem com essa abordagem, né? Melhorar, ou ser diferenciado, ter mais entrega. Estela, então, nesse sentido do que você traz, né? Então, é muito mais você focar no que você tem de bom, ou seja, não é esquecer totalmente, mas, né, nós temos características positivas e outras nem tanto. Então, eu foco no que eu tenho, né, de força, e aí, nesse sentido, para você, na sua opinião, para a gente encerrar assim com chave de ouro, o que pode, dentro dessa abordagem, ser um dos caminhos para a felicidade? O que que você diria para quem está acompanhando a gente? Eu diria para não negligenciar o que tem de fraco, então eu tenho que minimamente gerenciar aquilo, ouvir os feedbacks e me desenvolver, mas buscar processos de desenvolvimento naquilo que eu tenho de força. E como é que eu descubro as minhas forças? Então, eu comentei dos assessments, mas eu posso também buscar histórias de sucesso que eu já tive, em que eu estava muito energizado, empolgado, e aí começar a escrever. O que que eu tenho de bom, o que que aconteceu? E fazer esse exercício não só consigo, com o outro também. E aí a gente também espalha um pouco dessa positividade, né, e dessa apreciação e elogio, e não fica tanto nesse mindset da crítica e da escassez, da falta. Nossa, amei essa dica. Já vou aplicar semana que vem com o meu time. Amei. Estela, meu muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Obrigada por sua gentileza, sua generosidade de compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Muita gratidão e obrigada a todos que estão acompanhando a gente também. Eu que agradeço, Flávia. Um abraço a todos. Um grande beijo.